Oi, pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje para vocês, esse bolo de nozes recheado com baba de moça e crocante de nozes, com merengue suíço de cobertura. É super fácil de fazer, a massa fica super macia, bem molhadinha, o recheio cremoso, o sabor fica super equilibrado, é uma delícia. Vamos começar nossa receita? Aqui eu tenho 4 ovos com as gemas e as claras separadas. Agora eu vou bater as claras em neve, tá? Em ponto de neve firme. Deixar ela bem firme, tá bom? Esse bolo é super fácil de fazer, gente. Ele fica muito macio, muito fofinho. Olha, já bati as claras em neve. Tá em ponto firme, tá bom? Agora eu vou deixar aqui do ladinho, que já já a gente vai usar. Vou pegar as gemas e vou acrescentar, tá? Uma xícara de açúcar. A xícara medida que eu tô usando é de 240 ml. 4 colheres de sopa de manteiga sem sal. Se você não tiver manteiga, pode ser margarina também. A manteiga, ela tá em ponto de pomada, tá bom? Eu tirei um pouco fora da geladeira, que fica mais fácil para bater. Agora bate, tá? Até virar um creme assim, meio esbranquiçado. Eu vou mostrar para você o ponto dele direitinho, tá bom? Olha, vai batendo até virar o creme. Olha, esse é o ponto dele, tá vendo? Virou um creme, ó. Ele fica meio esbranquiçado, tá bom? Para de bater e acrescenta uma caixa de creme de leite. Agora volta a bater, bate só um pouco, só um pouquinho, só para misturar os ingredientes. Se você não quiser colocar creme de leite, você pode substituir por um copinho de iogurte natural de 170 gramas, tá? Também fica bem fofinho o bolo com iogurte, fica uma delícia também. E o creme de leite, ele também deixa o bolo bem macio. Olha, bate, tá? Até a mistura ficar lisinha, ficar bem homogênea. Só para misturar mesmo. Já misturei bem, olha. Agora eu vou parar de bater e vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas, tá? Primeiro você peneira 1 xícara de farinha de trigo. Peneirando a farinha, o bolo fica mais fofinho ainda. Agora bate só um pouquinho, tá? Só para misturar mesmo a farinha na massa, tá? É uma coisa assim bem rápida, olha. Misturou bem, olha. Para de bater e acrescenta a outra xícara de farinha de trigo, tá? Peneira, olha, outra xícara. E mistura, tá? Bate só mais um pouquinho para misturar bem a farinha no creme, tá? Na massa. Olha que massa fácil, né? Esse bolo fica super fofinho, bem macio. Olha, tá vendo? Coisa rápida. Agora para de bater. Agora acrescenta 1 xícara de nozes picada ou triturada no processador, pode ser no liquidificador também. Aí você usa a tecla pulsar, tá? Do liquidificador, ou pode picar com a faquinha mesmo, tá bom? Aí mistura bem na massa, olha, as nozes. Olha, misturei bem as nozes, agora eu vou acrescentar as claras em neve.
As claras em neve você acrescenta aos poucos, olha, fazendo esse movimento de baixo para cima, tá bom? Bem delicadamente, ó, vai incorporando as claras em neve na massa, tá? Vai fazendo assim até colocar toda a clara em neve, tá bom? Já coloquei toda a clara em neve, olha, misturei bem, olha que massa bonita. Agora acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó, aí mistura bem, olha. Olha, já misturei bem. Agora eu vou pegar a forma do bolo. Ela tá untada, enfarinhada, ó, tá vendo? 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Não precisa ser tão alta assim, pode ser um pouco mais baixa. O forno é pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos de 40 a 50 minutos. Você faz o teste do palitinho, você coloca o palitinho saiu seco, o bolo tá pronto, tá bom? Vou colocar no forno agora. Agora o recheio de baba de moça. Em uma panela com fogo desligado, coloca uma lata de leite condensado. Agora eu vou peneirar 4 gemas. As claras estão separadas, eu vou usar no merengue, tá bom? Pega um garfinho, olha, passa assim na gema, tá? Pra cortar a película. Assim fica mais fácil para ela coar rápido. Ó, pode dar uma batidinha assim, ó, na mão. Nunca passa, tá? A colher ou garfo embaixo da peneira. Essa é a película, olha, é isso que dá cheiro, tá? Não passa embaixo, ó. Deixa assim, coar naturalmente, tá? Ó. Coou as 4 gemas. Agora mistura. A gema mistura super bem no leite condensado. Acrescenta agora uma colher de sopa de farinha de trigo. É uma colher rasa, tá? Pode ser amido também, se você quiser. A farinha é para não deixar o recheio açucarar ou cristalizar, tá bom? Agora acrescenta um vidro de 200 ml de leite de coco e 1/4 de xícara de açúcar. Agora eu vou ligar o fogo. O fogo é no mínimo, tá? Deixa o fogo baixo, bem baixinho. E dá preferência para uma panela grossa, tá bom? Mexendo sempre, sem parar, até ele começar a desgrudar do fundo da panela. Eu vou mostrar o ponto para você direitinho, tá? O recheio baba de moça tradicional, ele não vai leite condensado, ele vai muita gema. E também tem gente que faz assim uma calda em ponto de fio e depois acrescenta o leite condensado. Tem várias formas de fazer esse recheio. Eu tô fazendo desse jeito, né? Dei uma modernizada nele porque eu acho que esse jeito ficou assim mais prático, mais rápido para fazer, tá? Bem fácil. Ele fica muito gostoso, tá? Se você fizer, você vai adorar. Olha, começou a ferver, continua mexendo sempre, olha, sem parar, tá? Até ele começar a desgrudar do fundo da panela. Olha, esse é o ponto dele, tá vendo? Ele já tá desgrudando do fundo da panela, você passa a espátula, ele forma um caminho, olha. Tá vendo? Ele fica muito cremoso. Ó, essa consistência dele, ó. Ó. Tá bom? Agora, coloca ele no recipiente.
cobre com plástico, filme, olha, e deixa esfriar em temperatura ambiente. Olha, o bolo já tá pronto, acabei de tirar do forno, agora eu vou deixar ele esfriar, tá? Para desenformar. Crocante de nozes. Olha, já liguei o fogo, deixei no mínimo. Agora eu coloquei na panela uma xícara de açúcar. Agora eu vou deixar, não precisa mexer, tá? Por enquanto. Vou deixar assim paradinho até começar a derreter o açúcar. Vou mostrar pra você direitinho. Olha, começou a derreter o açúcar, tá vendo? Agora sim, começa a mexer para o açúcar não queimar, tá bom? Olha, vai mexendo até derreter todo o açúcar, tá? Olha, o açúcar já tá todo derretido. Agora eu vou acrescentar uma xícara de nozes, olha, picada, tá? Ou triturada no processador ou no liquidificador. Coloca as nozes, olha. Aí mistura bem, tá? Super fácil esse crocante, nossa, fica uma delícia. Colocar em cima do sorvete, você pode fazer com amendoim também, se você gostar, com castanha, fazer com mix, né, de castanha, nozes, fica bem gostoso. Olha, misturou bem, tá? Agora eu vou desligar. Agora, olha, em cima de uma pedra fria, eu untei, olha, com margarina. Eu vou colocar o crocante em cima. Você pode colocar também, se você tiver aqueles tapetinhos de silicone, pode colocar em cima. Pode colocar em cima de papel manteiga, tá bom? Ou de uma pedra fria. Colocou? Agora você pega a espátula, olha. E você espalha um pouco na pedra, ó. Tá? Agora deixa assim paradinho até ele amornar, tá? Uns 5 minutos assim para ele dar uma amornada, tá bom? Olha, ele tá morno. Agora eu vou pegar uma espátula, ó. Fazendo assim, ele vai soltar da pedra, né? Aí eu vou virar ele e vou deixar assim até ele esfriar totalmente. Olha, ele já esfriou. Agora eu vou pegar, né, passar um paninho aqui, deixa eu limpar. Eu vou pegar um saco plástico, ó. E vou colocar ele dentro do saco plástico, tá bom? Já coloquei ele dentro do saco, olha. Agora eu vou pegar um martelinho, qualquer coisa assim, olha. E você vai batendo nele, ele vai quebrando. Aí você deixa ele do tamanho que você quiser. Você pode deixar em tamanho, os pedaços maiores, os pedaços menores. Aí vai da sua preferência, tá bom? Eu vou deixar em pedaços pequenos, eu vou tentar deixar. Olha. Olha que delícia. Olha, o bolo já esfriou, já desenformei. Agora eu vou cortar ele no meio, tá? Porque eu quero deixar ele em duas partes. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer só uma camada de recheio, tá bom? Olha, vai cortando. É bem fácil de cortar. Esse recheio também, o baba de moça, ele combina com fruta. Ele fica muito gostoso com abacaxi, com ameixa também, se você não gosta de nozes, de repente. Fica bem gostoso também. Olha o bolo, que lindo que ficou. Olha, bem fofinho também, ó. Muito macio.
Olha o recheio, ele já tá frio, deixei esfriando em temperatura ambiente. Olha como ele fica cremoso, gente. E fica super firme, fica bem estruturado. Ó, os crocantes de nozes. Agora eu vou pegar o bolo. Aqui eu tenho a forma que eu assei o bolo. Eu vou cobrir ela com saco plástico, olha, que eu abri no meio. Eu fiz uma caldinha, eu coloquei meia xícara de água e meia xícara de leite condensado, misturei, olha, e coloquei aqui nessa bisnaguinha para molhar o bolo. Agora eu vou pegar a parte de cima do bolo, dessa vez eu vou montar ele diferente. Vou colocar aqui, vou pegar a caldinha, olha, vou molhar bem com a caldinha, deixar ele bem molhadinho. Agora eu vou pegar o recheio de baba de moça. Eu vou colocar metade do recheio, olha. Olha que bonito que fica, bem cremoso. Agora, eu vou espalhar, olha. Agora eu vou colocar o crocante de nozes. Eu separei um pouquinho desse crocante de nozes para confeitar o bolo, tá bom? Aí o restante eu vou colocar aqui no recheio, ó. Olha, já coloquei todo o crocante. Agora eu vou pegar a outra metade do baba de moça, do recheio, e vou colocar por cima, ó. O sabor desse bolo fica bem equilibrado. O recheio fica uma camada bem generosa. É um recheio que ele fica assim cremoso, com esse crocante assim no meio. Nossa, é uma delícia. Fica bem estruturado também o recheio. Olha, agora eu vou espalhar o recheio em cima do crocante. Já espalhei, olha, tentei deixar o mais retinho possível. Agora eu vou pegar a parte de baixo do bolo, olha, e vou colocar a caldinha para ficar bem molhadinho. Esse bolo, se você quiser montar ele direto no prato que você vai servir, você pode também, porque esse recheio é super estruturado, ele não precisa ficar muito tempo na geladeira para firmar, tá certo? Eu montei ele na forma do bolo que eu assei porque eu acho mais fácil para montar o bolo, tá bom? Aí você vê como você acha mais fácil para você. Esse bolo dá para montar no prato que a gente vai servir, porque o recheio ele é bem estruturado e não precisa ficar muito tempo na geladeira, tá bom? Agora eu vou deixar aqui, ó, vou deixar ele um pouquinho na geladeira enquanto eu faço o merengue, tá bom? Agora eu vou colocar no banho-maria. Essa vasilha não pode encostar na água, tá bom? Coloca só um pouquinho de água. Agora eu vou colocar as 4 claras que sobrou do recheio e 1 xícara de açúcar. Agora você mexe, olha, e fica mexendo sem parar, tá? Até o açúcar derreter. Eu vou ensinar você direitinho como você vai ter certeza que o açúcar derreteu, tá bom? Aí o fogo você deixa baixo. Quando a água estiver muito forte, fervendo, muito forte, você pode desligar. Aí depois você liga de novo se precisar, tá bom? A água para esquentar mais um pouquinho. Ele derrete fácil o açúcar, tá? Só que você tem que ficar mexendo, ó, sem parar. A gente não pode encostar a vasilha na água, porque não pode cozinhar a clara, tá? É só para derreter o açúcar. E a clara você vai comer sossegada, não tem perigo nenhum, né, da salmonela. Fica tudo tranquilo. Pode comer sossegada. Agora, olha, você vai pegar com a ponta desses 2 dedos, colocar na clara e fazer assim, ó.
você não pode sentir o açúcar. Se você não sentir o açúcar, tá bom, tá? Aí eu vou desligar agora. Agora eu vou bater. Aí você vai bater bem, tá? Tem que bater bastante. Ele tá quente, né? As claras com açúcar tá quente. Então a gente vai bater até ele esfriar, até ficar em ponto de merengue. Eu vou mostrar o ponto para você direitinho, tá? Bate. Aí vai batendo. Na batedeira planetária é um pouquinho mais rápido. Nessa demora um pouquinho. Mas nas duas dá para fazer, nas duas dá certo. Não tem segredo nenhum. É só bater agora até virar o merengue, tá bom? Olha, esse é o ponto dele, tá vendo? Ponto de merengue. Você para de bater. Aí você faz assim, ó, com a batedeira, tá vendo? Ele forma esses picos firmes, olha. Ó, forma esses picos. Esse é o ponto dele, ele tá no ponto. Já virou um merengue, tá? Agora, para de bater. Vou pegar o bolo, ó. Peguei o bolo. Vou pegar o prato agora que eu vou servir. Só dar uma puxadinha no plástico, ó. Desenforma super bem. Super fácil, né? Olha que bonito que ficou. Agora eu vou pegar o merengue também. Olha que lindo. Agora, coloca o merengue, né, em cima do bolo, olha. E não precisa deixar certinho, tá? Você vai fazendo, ó, vai cobrindo a lateral do bolo, olha. Pode ser com uma colher, pode ser com uma faca, uma espátula, tá bom? Não precisa deixar retinho, nem em cima nem dos lados, tá? Aí você coloca, olha, bastante merengue em volta, em cima. Pode colocar o merengue todo, tá? Olha, vai cobrindo. Olha, cobri o bolo todo, coloquei todo o merengue. Agora você pega uma colher, olha, e você vai fazendo movimentos assim, aleatórios, tá? Aí você pode pegar a colher, ó, fazer assim, ó, dar umas batidinhas que levanta uns pontos, uns picos, ó. Faz em volta também, tá? Faz em cima, faz em volta, ó. Vai fazendo assim, tá bom? Olha que bonitinho que ficou. Agora eu vou pegar um pouquinho de crocante que eu falei pra vocês que eu deixei separado antes de rechear o bolo, né? E vai jogando o crocante em cima, olha. Fica bem bonitinho, fica um bolo bem gostoso. Você pode conservar ele na geladeira e se você quiser, você tira uns 20 minutos antes de comer, ele fica mais gostoso ainda. Ou pode comer ele geladinho também, que ele fica super gostoso, tá? Olha que lindo. Agora eu vou cortar um pedaço para você ver como ele ficou por dentro, tá bom? Agora eu vou cortar um pedaço. Esse bolo ele fica bem macio, bem fofinho, molhadinho. O recheio cremoso com esse crocante no meio. Nossa, gente, fica muito gostoso, viu? Esse merengue também é delicioso. Ó, deixa eu pegar o pratinho. Olha, muito gostoso. Fica uma camada bem farta de recheio. Olha que delícia.
Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Olha só que delícia!